Capítulo 4, primeira parte. Eu saí da lanchonete estupefata, sentindo um misto de melancolia, ressentimento e antecipação. Um turbilhão de emoções estranhas e perturbadoras, acentuado pela chuva que caía como setas geladas. Por um momento pensei em voltar para casa caminhando, quase desejando ficar molhada, com frio e miserável, mas pensei melhor e não havia motivo para a fossa, nenhuma razão para ficar triste ou introspectiva. Então segui para o metrô, a passos largos pelas calçadas escorregadias. Lembranças boas, mas e até mesmo mundanas do Léo girando na minha cabeça, mas me recusei a me deter em alguma delas. Todo mundo tem um passado, murmurei, enquanto descia as escadas para o subsolo da Union Station. Lá embaixo, na plataforma, desviei das poças d'água e fiquei buscando o que me distraísse. Comprei um pacote de balinhas em uma banca, li as manchetes dos jornais, prestei atenção em um diálogo caloroso sobre política e fiquei assistindo um rato circulando pelos trilhos mais baixos. Qualquer coisa que me impedisse de relembrar a cena de meu encontro com Léo. Se a enxurrada de pensamentos começasse, eu analisaria obsessivamente tudo o que tinha sido dito, além das mensagens nas entrelinhas que passavam despercebidas no curto tempo em que conversamos. O que ele quis dizer com isso? Por que ele não falou aquilo? Será que ele ainda sente alguma coisa por mim? Será que ele também se casou? E se casou, então por que não disse nada? Tentei me convencer de que nada disso tinha mais importância. Já não importava há muito tempo. O meu trem finalmente chegou à estação. Eu só consegui entrar na marra, ao lado de uma mulher com a filha pequena. Ao menos parecia que era a filha dela. As duas tinham o mesmo queixo e o nariz pontudo. A garotinha usava um casaco azul de marinheiro com abotoamento duplo e botões de âncora dourada. E elas conversavam sobre o que haveria para o jantar. Macarrão com queijo e pãozinho de alho, sugeriu a filha com um tom de desejo. Fiquei esperando mas nós comemos isso ontem à noite, ou outro tipo de objeção materna. Em vez disso, a mãe sorriu e disse: É o ideal para um dia de chuva. A voz dela era tão doce e reconfortante quanto os carboidratos que elas iriam saborear. Eu me lembrei da minha mãe, das nossas conversas triviais, várias vezes ao dia, sem precisar escolher previamente um assunto, como a mãe e a filha ao meu lado. É aí que eu começo a divagar, sempre por uma razão recorrente, como seria o nosso relacionamento comigo adulta. Eu desprezaria a opinião dela em assuntos do coração só para me rebelar contra o que ela queria para mim? Ou sairíamos unidas como a Margot e a mãe dela, e nos falaríamos várias vezes por dia. A mim me agrada pensar que seríamos confidentes, não íntimas do tipo que compartilha roupas e sapatos e risadinhas. Minha mãe não fazia esse tipo, mas assim emocionalmente ligadas o bastante para contar a ela sobre Léo e a lanchonete. A mão dele na minha, o jeito como eu estava me sentindo naquele momento. Tentei juntar coisas que ela poderia me dizer, pérolas para me dar força, do tipo: estou tão feliz por você ter encontrado o Andy. Ele é o filho que eu não tive. Aquele outro rapaz nunca me agradou de verdade. Tudo mais que previsível, penso eu, querendo ouvir ainda mais. Fechei meus olhos e vi o rosto dela pouco antes de adoecer, algo que não fazia algum tempo. Eu conseguia ver seus olhos amendoados, cor de avelã, parecidos com os meus, só que mais arqueados nos cantos. Olhos sensuais, como dizia o meu pai. Visualizei a testa larga e lisinha, seus cabelos encorpados, cheios de brilho, sempre com o mesmo corte que parecia não sair de moda nunca, e longos o suficiente para fazer um rabo quando ela se ocupava dos afazeres da casa ou do jardim. O discreto vãozinho entre os dentes da frente e o modo inconsciente como ela o encobria com a mão quando gargalhava.
Então imaginei o olhar austero, mas complacente, conveniente para uma professora de matemática de uma escola pública de ensino médio, com muitos alunos, e ouvi as seguintes palavras, pronunciadas com um sotaque carregado de Pittsburgh. Preste atenção, Ellie. Não vá encaraminholar nada na sua cabeça com esse reencontro, como fez da primeira vez que vocês se viram. Isso não significou nada, nadinha. Tem coisa na vida que acontece por acontecer. Bem que eu queria dar ouvidos à minha mãe naquele momento. Queria acreditar que de alguma forma ela estava me guiando mesmo de longe, mas eu continuava cedendo, sucumbindo às lembranças daquele primeiro encontro fortuito, no edifício da Suprema Corte de Nova York, na Center Street, quando Léo e eu fomos convocados para integrar um júri, naquela terça-feira de outubro. Ambos confinados em uma sala sem janelas, com péssima acústica, cadeiras metálicas de dobrar e acompanhados por, no mínimo, um indivíduo que se esquecera de passar desodorante. Tudo correu por conta do acaso, e durante um bom tempo eu tolamente acreditei que esse acaso fosse romântico. Eu tinha só 23 anos, mas me sentia bem madura. Havia em mim uma espécie de medo e desilusão por deixar bruscamente a segurança do campus da universidade e ir direto para o mundo real. Cheio de rótulos, principalmente quando não se tinha foco, nem plano, nem dinheiro e nem mãe. Margot e eu tínhamos acabado de mudar para Nova York. No verão anterior, logo depois da formatura, ela tinha conseguido uma vaga invejável em vendas na companhia J. Crew. Eu tinha recebido uma oferta de trabalho no Banco Mellon, em Pittsburgh. Logo tinha planejado voltar para a casa do meu pai e a sua nova esposa, Sharon. Uma mulher doce, mas meio cafona, de seios fartos e cabelos com mechas. Mas Margot tinha me convencido a ir para Nova York depois de discursos incisivos sobre a Big Apple e que se eu me desse bem lá, eu me daria bem em qualquer outro lugar. E, na verdade, eu não poderia suportar a ideia de me separar de Margot, da mesma forma que não me agradava ver outra mulher tomando conta da minha casa, da casa da minha mãe. Assim, o pai de Margot havia contratado uma empresa de mudança para tirar as coisas do nosso dormitório, comprado 2 passagens só de ida para Nova York e nos ajudado a nos instalar em um lindo apartamento de 2 quartos entre Columbus e a Rua 82. Ela com um guarda-roupa novinho de roupas de executivo e uma pasta de couro de crocodilo, e eu com meu diploma inútil de filosofia e uma pilha de camisetas e shorts cortados de jeans antigos. Eu tinha não mais que $433 na minha conta e costumava sacar apenas $5 de cada vez do caixa eletrônico, uma quantia que, para meu espanto, não dava nem para comprar um sanduíche. Já Margot tinha um fundo de reserva, presente dos avós maternos, e ela jurava que o que era dela era meu, pois afinal nós éramos mais que amigas, éramos praticamente irmãs. Você não vai me obrigar a morar em um conjugado só porque não pode dividir o aluguel, brincava ela, mas com tom sério. Dinheiro era algo que Margot não só não precisava pensar a respeito, como não gostava de pensar nem de discutir. Então eu aprendi a engolir meu orgulho e a ignorar a coceira e o vermelhidão no meu pescoço toda vez que eu pegava dinheiro emprestado dela. Eu dizia a mim mesma que culpa era um desperdício de energia e que um dia eu a recompensaria, se não monetariamente, de alguma outra forma. Por quase um mês, durante o primeiro verão intenso na cidade, eu me candidatei a vagas em todos os escritórios que pude encontrar, incrementando meu currículo com um monte de exageros e letras rebuscadas a cada vez. Quanto mais entediante a descrição, mais legítima a carreira parecia ser, pois naquela época eu achava que, de certa forma, ser adulta equivalia a penar usando meia calça. Recebi muitas chamadas, mas as entrevistas devem ter sido um horror, pois eu sempre saía de mãos abanando. Por isso acabei me conformando em trabalhar como garçonete em um café na Park Avenue, South, que segundo o dono descrevia, era um autêntico restaurante de Lyon. As horas demoravam a passar.
Eu sempre trabalhava no último turno da noite e meus pés doíam a beça, mas não era de todo mal. Para minha surpresa, eu faturava bem, as pessoas dão gorjetas mais generosas tarde da noite. Conheci muita gente bacana e aprendi tudo o que havia para saber sobre embutidos e porções de queijo, vinho do Porto e pés de porco. Ao mesmo tempo, comecei a fotografar. Começou com um hobby, uma forma de preencher os meus dias e conhecer a cidade. Eu passeava por diversos bairros, o East Village, Alphabet City, Soho, Chinatown, Tribeca, tirando fotos com uma câmera 35mm que meu pai e a Sharon haviam me dado de presente de formatura. Mas rapidamente fotografar adquiriu importância para mim. Passou a ser algo que não só eu adorava fazer, mas na verdade precisava fazer. Algo semelhante à necessidade dos autores de colocar palavras em um papel ou como os corredores ávidos que precisavam correr toda manhã. As fotografias me davam alegria e um sentido novo, mesmo no auge da minha falta de objetivo na vida e da minha solidão. Eu passei a sentir ainda mais falta da minha mãe que quando estava na faculdade, e pela primeira vez na vida desejei um relacionamento romântico, exceto por uma paixonite avassaladora que me fazia ficar no calço de Matt e Anot na 7ª série. Eu nunca tinha ligado de verdade para namoro. Eu até tinha saído com os caras, tinha transado com 2 namorados na faculdade, um a sério, o outro nem tanto, mas nunca tinha chegado nem perto de me apaixonar. Também nunca havia jurado meu amor, nem mesmo por escrito, para ninguém. Só para pessoas da família e para Margot, em uma vez em que a gente tomou um pileque. O que para mim não era nada demais, até aquele primeiro ano em Nova York. Eu não fazia ideia se o que estava se passando comigo era fruto do amadurecimento e de estar cercada por milhões de pessoas, incluindo a Margot, que pareciam ter sonhos e um amor bem definidos.